Fala para quem está do teu lado, Ele é o Deus de obras completas. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Gente, estava mania de fazer as coisas sem óculos. Chega aqui, eu tiro. Eis que quando eu coloco, quem eu vejo sentado? Pastor Jair sentado ali, veio atrás depois. Não gosta de fazer um mistério? Ó, meu esposo, fica de pé, meu esposo. Aqui nos casamos, aqui nos conhecemos. Aqui ele me conheceu, tá? Porque aqui é o lugar onde tem gente boa, glória a Deus. Ô, Glória, eu botei o óculos. Não, estava embaçado, falei, engraçado, parece que meu esposo está sentado ali. Botei o óculos, não é que é ele? Glória a Deus. Fez surpresa, deixou a gente vir na frente. Já aí é mais que um sonho mesmo, né, Daílson? Glória a Deus. Também estou com a minha intercessora Luciane. Fica de pé, Luciane, uma intercessora de guerra, Janaína. De guerra, hein? É de guerra. Também estou aqui com a Rose, pastora Rose. A Rose está sempre por aqui, né? Volta e meia desce a rua, já entrou em Olinda e está todo mundo em casa dando glória a Deus. Né? Feliz em rever a pastora Regina. E estamos felizes no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, é o tema, né? E assim, irmãos, é aquele negócio, eu sempre falo, a gente entrega o recado de Deus. Amém? Quem quer ouvir o recado de Deus? Então, quando eu estava meditando nesse texto, Deus falou algumas coisas comigo. 1 Coríntios 2:9. Nós somos aqueles que querem viver na profundidade de Deus, amém? Queremos conhecer mais de Deus. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Vai o 10. Mas Deus nos revelou pelo seu? Vai. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Senhor, obrigada por essa palavra, obrigada, ó Deus, por essa palavra profética, Senhor, que está regendo este culto nessa noite, ó Deus. Queremos ir mais fundo, queremos te conhecer, de estarmos na Tua presença. Fala conosco, ministra o nosso coração, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, palavra gloriosa, eu amo falar sobre o Espírito Santo de Deus. E quando nós lemos a carta aos Coríntios, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele antes da sua conversão, né, você pode ler lá em Atos, capítulo 9, vemos ali o encontro de Saulo, não é? Saulo, aquele perseguidor, aquele homem que perseguia os cristãos, aquele que pediu cartas, né, para os governantes, para destruir os crentes. Saulo agora ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco e a sua vida transformada. Só que esse mesmo Saulo, pastora Daniele, era um homem culto. Um homem que tinha muito conhecimento. O conhecimento dele excedia aos homens. Diz a Bíblia, e ele mesmo testifica, pastora Tânia, que ele estudou aos pés de Gamaliel. Então, ele disse que pela lei ele foi fariseu. O apóstolo Paulo, ele dá as credenciais, tem um capítulo aqui que fala das credenciais do seu ministério. Ele fala de todo o seu conhecimento, de tudo aquilo que ele sabia, de tudo aquilo que ele, vamos contextualizar, tudo aquilo que ele conhecia a respeito de Bíblia, não é que não podemos dizer sobre Bíblia, mas sobre a lei judaica, os ensinos de Moisés, né? Paulo sabia de tudo. Quando ele veio para o Evangelho, ele já veio assim com todo o conhecimento, aleluia, e assim estavam os coríntios. A igreja de Corinto, ela estava muito apegada ao conhecimento. E existiam vários conhecimentos ali naquela época. Mas o conhecimento que o apóstolo Paulo disse, em uma das suas cartas, ele colocou como esterco, pelo conhecimento de Deus. Ele poderia ter tido todo o seu estudo, mas tudo aquilo ele colocou como nada, diante de conhecer as coisas de Deus, amém, irmãos? E havia alguns conhecimentos da época. Existia o conhecimento perceptivo da observação,
né? Você sabe que o conhecimento você adquire com o tempo. Conhecimento é adquirido com o tempo, né? Conhecimento é diferente de inteligência. Conhecimento você adquire com vivência, né? Você passa a ter... A sabedoria está ligada à sabedoria, o conhecimento. A sabedoria faz com que você aplique o seu conhecimento. Então, existe o conhecimento perceptivo, aquilo que você observa. Existe aquele conhecimento da percepção. Né? Tem gente que pega as coisas no ar. Algumas pessoas falam, pastora, liga o Wi-Fi, que ainda está lento o teu Wi-Fi, você não está percebendo as coisas ainda. Né, Daísa que já conhece, a pastora Daísa já sabe como é que... tem gente que não percebe. Existe o conhecimento de percepção, que é da mente, que é do coração, que é da alma. É aquilo que é investigativo, a pessoa que tem essa capacidade. Mas existe o conhecimento espiritual. Existe o conhecimento das coisas de Deus. E o conhecimento das coisas de Deus não tem livro, não estou descartando. Não tem teologia, não estou descartando. Não tem. Esse conhecimento é só através do Espírito Santo de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Lá em Isaías faz essa menção, mas diz os estudiosos que esse versículo não está ligado às coisas que o olho não viu, desde a antiguidade não se viu, nem que o seu ouvido percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse versículo, para alguns teólogos, não tem nada a ver. Dizem que Paulo está replicando esse versículo. Outros teólogos não. Então, deixa os teólogos aí, eles são abençoados. No nome de Jesus, eu oro por eles e eles oram por mim. Mas o conhecimento das coisas de Deus, irmãos, é quando você se coloca numa sede profunda para conhecer a vontade de Deus na nossa vida. E para nós acessarmos, uma das coisas que Deus colocou aqui no meu coração, que para nós conhecermos as coisas profundas de Deus, vai exigir muito esforço. E quando eu li a palavra profundezas, eu fiquei pensando no mergulhador. Eu não sei se alguém aqui é de marinha, já foi do equipamento de mergulho, mas vamos aqueles que vão para a praia. Você quando mergulha, quando falta o ar, você volta logo, né? Quem não está acostumado, volta logo. Você só fica por ali, não vai nem além. Mas existe aquelas pessoas, quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu fiquei pensando nos mergulhadores. Daqueles homens que colocam todo o equipamento, pastora Suzy, para mergulhar. E essas pessoas que mergulham, os famosos mergulhadores, eles não são banhistas. É um outro nível de acesso à água. Quem está entendendo? É um outro nível. Deus falou, eu vou te fazer entender essa mensagem e vou fazer a igreja entender. Tem gente que está acostumado a ficar na praia, tem gente que está acostumado, a tomar banho, a boiar, mas existe um outro nível de pessoas que têm habilidade com o mar, que são aqueles que mergulham, que usam o equipamento, que usam oxigênio, que usam todas as coisas. E aí o Espírito Santo falou, meu coração, para me acessar vai ter que mergulhar mais fundo, vai ter que me conhecer. E aonde nós queremos ficar hoje? Na beira da praia ou mergulhar? E aí Deus nos leva para Ezequiel 47. Se puderem colocar. Fala das águas. 47, versículo 3, vai dizer assim. Saiu aquele homem para o oriente, tendo no meio um cordel de medir, mediu 1000 côvados,
e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, que me dava pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as quais me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram o que, igreja? Profunda, aos que se deviam passar a nado, o ribeiro pelo qual não se podia passar. Isso aqui é uma visão do profeta Ezequiel. Queridos, vai chegar um tempo em que nós não poderemos ficar mais aonde nós estamos. Eu vim trazer uma palavra para você que Jesus está voltando. E nós precisamos mudar de nível. E quando eu falo nós precisamos, eu estou me incluindo. O crente, ele não... Aqui eu vejo, não é, nessa visão, o homem tendo que se movimentar, a viver a cada momento algo diferente. Aquelas águas iam subindo. E uma das coisas que eu aprendo aqui é que conforme a água sobe, chega num nível que ele não podia mais andar, pastora Regina. Sabe qual é a primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto? É que para eu conhecer as profundezas, porque quando ele chegou e parou e não podia mais, ele teve que se lançar. Não tem como você querer viver as coisas de Deus e ainda estar no controle. Para eu e você vivermos as profundezas de Deus, Deus tem que estar no controle. Diz aqui o texto que foi subindo as águas, mas chegou um momento que a água era que tinha o controle dele. Não tem como, Deus ele não vai se dar mais a vocês enquanto Deus não vai se entregar mais a nós, se revelar mais, se nós não nos entregarmos numa proporção a mais. Não tem como você querer viver experiências com Deus, com o Espírito Santo, fazendo uma barganha, dizendo, não, eu vou até aqui. Não, eu só faço até... Não, irmãos. Diz aqui o versículo, que chegou o momento que as águas já tinham tomado tudo, ou seja, Deus tem que estar no controle de tudo. Se eu quero viver mais de Deus, eu tenho que entregar mais de mim. Deus tem que estar no controle. Quer viver uma experiência nova com Deus? Quer viver mais de Deus? Deixa Ele no controle. Deixa Ele no controle dessa situação. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Aí a gente volta para o texto. Havia um conhecimento só natural das coisas, da percepção, daquilo que se via. Mas havia um conhecimento maior, que era o conhecimento das coisas de Deus. E Paulo entendia isso. Ao ponto de dizer a respeito do espinho na carne, a minha graça te basta. Sabe o que você entende? Que mesmo na prova, Deus, tu está no controle de tudo. Espírito Santo, tu está no controle de tudo. Tu está no controle de tudo. Você é... gente. Agora a água é que levava, pastora Daniela. Queridos, quando você... deixa Deus no controle, é Ele que te leva. É Ele que te leva. Ah, mas até, pastor, até mesmo para a luta, até na luta, vai te levar também, mas Ele vai te garantir. Vai garantir você. E foi levando. Eram águas que já não podiam mais, já tinha tomado tudo. É o nível. Não tem como viver. Para acessar o nível das profundezas de Deus, o conhecimento terreno não adianta. Aí a gente volta para a praia. Para o mergulhador, as práticas de braçada de cima já não é tão importante. Porque já está em outro nível. Quem fica na superfície, boiando, dando braçada, até ganhando medalhas,
Está na hora de você ganhar novas medalhas. Quem recebe isso? Está na hora de você ganhar novas medalhas. Já nadou muito por cima. Você já pensou aquilo que você já viveu? Olha quanta coisa você já viveu para chegar até aqui. Olha quantas medalhas espiritualmente. Estou falando numa linguagem espiritual. Você já ganhou, agora está na hora de você mergulhar. Tem um nível. E para isso, muitas vezes, o rio vai te levar a umas experiências que você não vai querer, mas você vai conhecer Deus mais de perto. Jó disse: antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora de contigo andar. Pastora, por que eu estou passando por isso? Eu quero sair disso. Deus está te levando para um nível novo. Que o escritor diz que ele não conseguia mais andar. Por quê? Porque as águas eram profundas. Quando você mergulha nas coisas, quando um mergulhador, ele vai lá para o fundo, ele não escuta mais o que está em cima. Ainda vou fazer essa pesquisa, Luciane. Mas eu acredito que quanto mais você está ligado com Deus, conversinhas fiadas não te tocam mais. Agora eu vou entrar. Você quer continuar no nível de praia? Vai ficar ouvindo conversa de praia, vai ficar ouvindo camelô. Quem quer empada, mas quem é comprometido lá com o fundo do mar, tá vendo tudo azul, tá vendo tudo lindo, tá vendo tubarão, tá vendo um monte de coisa. O que Deus está falando comigo e contigo? Sai desse nível, sai desse meio de fofoca, isso não te pertence mais. É necessário acessar um lugar aonde pessoas não vão te encontrar. Estou toda arrepiada. Sabe por que tu está sofrendo? Porque você está nesse nível aí de praia. Jesus, que isso? Vai ficar escutando camelô, sol na cara. Na superfície. Crente que quer viver na superfície vai ficar sujeito, pastora Deus. Essas coisinhas que a gente já está cansada de ver desses anos que a gente caminha. Que a gente já deve falar, meu Deus. Como as coisas mudaram, como as pessoas estão piores. E a gente fica assim afetada. A gente fica triste. A gente fica triste com a maldade, com a falsidade, com as punhaladas, a gente com as traições, mas quando a gente está no nível da profundidade. Mas não, sabe por quê? Você nem escuta mais. Isso não chega nem ao teu ouvido, Denise. Sabe por quê? Porque tu está numa intimidade com Ele. E o que importa não é quem fala, quem deixa de falar, quem está tomando conta da tua vida, quem está falando de você. O que você quer é ficar na presença dEle e dizer desse lugar: eu não saio, eu quero ficar com o meu Senhor. Ele é o teu amigo Espírito Santo e Ele te convida nessa noite a entrar com Ele numa profundidade. Está lá embaixo. Até porque quem foi para o fundo passou por vários testes, né? Acredito eu, né? Fez vários cursos de mergulho. Pagou preço. Curso de mergulhador não deve ser barato. Quem quiser fazer a pesquisa na IA, vai lá, que tudo acontece rápido na IA, né? Você pagou preço, a gente paga preço para estar. E às vezes, por que a pessoa está assim? Está metida? Ai, Jesus, eu vou falar. Alabandaraço. Só Deus sabe quantos leões você matou. Só Deus sabe quantas coisas você enfrentou e está enfrentando hoje. E aí Deus te leva a um nível de entendimento das coisas dele, de revelação, que tem coisa que você olha assim, já sabe até o que vai dar. Tu bate o olho, pá!
Já fez, precisa nem IA. Precisa nem você perguntar, IA, ó, pessoa assim, assim, assim. Deixa eu pensar. Estou pensando. Você entra num nível com Deus, Rosana, que Ele te fala tudo. Não tudo, mas Ele te dá direcionamento. Ele te dá direcionamento, te dá norte, te dá direção. Quando você está num nível de intimidade com Deus, você não é levado ao que os outros ficam falando. Nós precisamos hoje acessar esse nível de profundidade. Jesus está voltando. Não tem como. Não tem como. E o Espírito Santo é o acesso para as profundezas do conhecimento de Deus. Eu preciso entender que para me acessar esse caminho, Ele tem que estar no controle. Diga comigo, para ir mais fundo, Ele tem que estar no controle. Para ir mais fundo, eu tenho que me ser deixado ser levado por Ele. Aleluias. Aleluias. E a coisa é tão linda, irmãos, que para você acessar o nível maior, é a matemática de Deus. Tem que descer. Se você quer acessar Deus hoje, tem que descer. Tem que ser humilde. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. E é tão interessante, quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu falei, esse negócio de profundeza tem que descer. Eu falei, é mesmo, né, Jesus? Eu falei, é mesmo, né, Espírito Santo? Até o Senhor desceu. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo desceu. Os apóstolos, desceu sobre Maria. Está lá em Lucas, capítulo 1. Mas como será isso? Como será isso? Falando para o anjo. Se eu não conheço, descerá sobre ti o Espírito Santo. Desce. Desce. Posso descer muito não, mas vamos um pouquinho. Desce. Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E ele desceu. Olha aí, para acessar tem que descer. Jesus saiu. Logo que o apóstolo que foi batizado, João disse: eu vi o Espírito descer como pomba. Quem está entendendo que tem que descer? Tem que descer. Se ficar na soberba, na arrogância, não tem profundidade. Tem experiência empírica, tem conhecimento de faculdade, tem tudo, menos de Deus. Vai ter muito conhecimento, vai saber falar de tudo. Vai ser uma enciclopédia. Para dizer a verdade, nem precisa, porque a IA está aqui. Estou falando propaganda aqui. Nem precisa, veja assim. Nem precisa. Mas para as coisas de Deus, eu quero concluir. Se é profundeza, eu tenho que descer. Descer dos meus conceitos. Deixar Deus, sabe? Talvez muitas coisas você não está conseguindo suportar, porque existe uma dureza no seu coração. E o Espírito Santo quer tratar. Talvez... Não sei, talvez você está sofrendo por alguma coisa porque está precisando você descer para o Espírito Santo te guiar. É simples assim.
Deus, Ele quer nessa noite, o Espírito Santo. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós chamamos que o teu Espírito neste momento venha agora tocar nos corações que precisam acessar esse nível, Senhor. Senhor, tira de nós toda arrogância, todo eu, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de acessar esse nível de conhecimento, de intimidade contigo. Espírito Santo, te convido, igreja, a ficar de pé. E eu quero, antes de passar a palavra, orar pela sua vida. Orar por aqueles que entenderam a palavra, irmãos. Porque a gente vem para o altar quando a gente entende e sabe da necessidade. Eu quero acessar esse lugar. Porque existe uma palavra profética. As profundezas de Deus. Você quer ter essa intimidade com Deus, você precisa descer. Existem coisas que você precisa mudar, que você precisa abrir mão. Você precisa vir aqui orar. Você precisa orar e pedir a Deus, Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Não tem outra pessoa para te ajudar. É o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Se você sente essa necessidade e hoje ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo. Eu tenho vivido experiências com Deus, mas eu quero viver mais. Eu quero mais. Eu quero. Então, se você deseja, sai do seu lugar enquanto eu estiver louvando, e eu quero orar pelos enfermos nessa noite também, tá, irmãos? Porque quando eu chego no lugar, eu oro pelas causas, tá? Mas se você nessa noite quer acessar esse lugar, sai, eu quero viver um nível novo de intimidade com Deus. Quero viver um nível novo com o Senhor. E isso, irmãos, não quer dizer tempo de igreja não, tá? Tem isso não. Olha o que a gente falou no início da mensagem. Não se trata disso. Deus, Ele sempre tem um nível novo para dar. Para nos dar. Sai do seu lugar. Saia do seu lugar e comece a falar com Ele. Começa a falar com o Senhor. Fala, Senhor, eu quero acessar eu quero descer de mim toda vaidade, toda arrogância, todo eu. Senhor, eu não quero ficar vulnerável às coisas que estão aqui do lado de fora. Senhor, coisas têm me atingido. Eu fico triste à toa. Ninguém pode falar nada que me atinja. Eu não posso ouvir nenhuma notícia que me abala. Eu quero viver um nível de profundidade onde as coisas externas não vão me atingir. Eu quero isso para o meu coração. Eu quero isso para o meu coração. Eu não quero ser atacada dessa forma. Porque muitas vezes eu fico depressiva, eu fico angustiada. Mas há um lugar em Deus que você pode se esconder. E é nas profundezas dele. Senhor, eu quero orar pela vida dos teus filhos nessa hora, Pai. Espírito Santo, Tu és o único e nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nós nos rendemos à Tua presença, Senhor. E queremos dizer a Ti que nós não queremos ficar e permanecer no lugar onde tem trago dor, insegurança, tristeza. Senhor, lugar onde as pessoas têm nos atingido. Pessoas têm tido acesso, situações, problemas, têm tido acesso, têm nos deixado vulneráveis. Mas nessa noite nós decidimos sair deste lugar e ir no convite do Senhor e ir para mais fundo. No lugar de intimidade, no lugar onde o Senhor nos trata, onde o Senhor nos renova. É neste lugar, Senhor, é neste lugar onde o ego, a vaidade, as vontades, elas perdem a vez, porque quem reina, quem está no controle, como na passagem de Ezequiel, o teu rio já tinha tomado o controle, e assim seja na nossa vida. Seja assim. Pai, nesta hora eu levanto as minhas mãos para orar. Senhor, eu quero em nome do Senhor Jesus colocar aqueles que estão aqui. Pai, orando por alguém enfermo, se alguém está enfermo. E nessa oração eu coloco a vida do teu servo, Deus, a vida do pastor Roberto Barnabé. Espírito Santo, nós oramos. E eu sei que a tua igreja tem orado em cada culto. E eu me uno a essa oração hoje. E peço, Tu és, Senhor, Tu és Jeová Rafa, Deus.
Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que sabe quantas células tem, o Deus que sopra. Espírito Santo, sopra a vida, sopra a cura, sopra, assim como Ezequiel soprou o vale e se levantou. Oh, Espírito de vida, sopra a cura, sopra a vida, sopra e glorifica o teu nome, Senhor Jesus. Nós cremos na cura dos teus filhos que estão aqui, daqueles que estão em casa, na vida do pastor Roberto. Nós cremos. Sopra o teu sopro de vida, oh Espírito Santo. Queremos viver na plenitude e na profundidade do Senhor. Oramos e cremos nisso, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor.